Olá, começamos o terceiro episódio do CondoCast e hoje com uma convidada mais do que especial, essa mulher maravilhosa, que é a Társila. Obrigada. Quero te agradecer pela sua presença, é um prazer enorme ter você aqui na nossa cidade, mas ainda aqui no nosso CondoCast. Vai ser maravilhosa essa conversa, não tenho dúvidas. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, é a minha primeira vez aqui em Juiz de Fora e desde o início já tenho sido muito bem recebida, desde a minha chegada no aeroporto até aqui. Enfim, estou muito feliz, amanhã o evento certamente será um sucesso, tá? E meus parabéns, obrigado pelo convite. É bom até a gente falar que a gente está gravando aqui um dia antes, né, Marcele, da Escola de Síndico, né? E a Tássia, né, veio para ser uma das palestrantes, ou seja, a nossa cereja do bolo, né, Tássia? E quando você aceitou o nosso convite, aí realmente a gente ficou muito satisfeito de você poder trazer aqui para Juiz de Fora, aqui para todos do segmento, né, o teu conhecimento, né, o que você já passou. Tenho certeza que você já vai dar muito spoiler aqui, né, Marcelo, para a gente aqui, para as pessoas que você dê, e que amanhã certamente vagas esgotadas já, né, nomes de peso. E não tenho dúvida que vai ser bem bacana lá a tua apresentação. Hoje eu vou trocar um pouquinho, vou começar a puxar aqui, depois a Marcele entra, né? Mas eu vou fazer a primeira pergunta da Marcele. Isso aí, tá? vamos começar. Vamos lá e você depois vai levando, né? Que é bacana. Assim, você também é advogada, né? E uma curiosidade que eu tive, você iniciou a advocacia antes e depois viu a possibilidade de entrar para o ramo condominial ou ao contrário? Excelente pergunta, né? E isso me faz refletir, porque hoje nós estamos praticamente no dia 17 de agosto, né? Sim. Amanhã, dia 16 de agosto, 17 domingo, e eu celebro sempre no dia 17 de agosto a minha formatura, né? Isso foi em 2002. E eu sempre me emociono nessa época de agosto, próxima a essa data, porque a minha faculdade eu fiz com muita dificuldade. Mas com muita dificuldade mesmo, no sentido, dificuldades financeiras mesmo. Sim. E agarrei todas as oportunidades que tive à época, e eu nunca me esqueço que eu estava prestes a me formar, e eu sou devota de Santa Teresinha, a santa das rosas, né, que diz, quando você quer alguma coisa, você faz uma promessa, e se você receber uma rosa, vai ser atendido. Pois bem, nas vésperas de me formar, eu tinha que me inscrever na prova da ordem. A gente tem que prestar o exame de ordem, né? não é fácil, né? E também não poderia ficar queimando cartucho, que eu digo assim, gastando inscrição, que a coisa era muito restrita. E eu fiz a tal da novena de Santa Teresinha, e estou eu andando em Porto Alegre, num determinado momento, a vésperas de fechar a inscrição, e eu passo uma daquelas ruas da Borges de Medeiros, que tem aquelas fruteiras e floriculturas, e uma senhora estava com um buquê gigantesco de rosas brancas na mão, e ela jogou para mim para colocar os filhos dentro do ônibus. Quando ela jogou aquilo ali, eu fiquei parada e disse assim, não posso acreditar, eu tinha pedido uma. Aí ela botou as crianças no ônibus, desceu, voltou e disse assim, pegou o buquê, ela disse assim, toma, essa é para ti. Quando ela fez aquele movimento, e eu até hoje, assim, além de me emocionar, eu me arrepio, porque realmente é a prova de que você está no caminho certo, é a prova de que você conquistou alguma coisa por mérito, é a meritocracia em si. Mas eu tive aquela segurança de uma estudante de 22 anos de idade, insegura com o que vai ser o futuro, numa situação financeira que também não me permite ficar escolhendo muitas coisas, né? E aí eu liguei para minha tia, que me criou, e disse assim, pode mandar o valor da inscrição, porque eu vou passar. E a prova foi uma semana depois, e eu passei. E aí, né, adquiri o título de advogada, né? Já era bacharel e virei advogada. E até a partir de então trabalhei muito. Trabalhei em alguns órgãos do Ministério Público, fui procuradora do Inmetro em Santa Catarina, né, que é uma autarquia federal. E depois eu fui trabalhar como administradora de condomínios. Eu fui fazer a parte jurídica deles. E aí realmente começa a casar o jurídico com a área de condominial, né? E eu fazia 22, 23 assembleias por mês, ou seja, quase de segunda a sexta, e alguns finais de semana também.
E a assembleia condominial, eu sempre digo que a assembleia ela é o teu chão de fábrica. É onde você realmente aprende, tanto como síndico, tanto como jurídico. Ela é o ferro e fogo mesmo, não tem ensaio, não tem gravação, não tem edição, é o ao vivo, e a gente nunca sabe o que acontece numa assembleia, né? Mas desculpa aí eu te interromper, mas você fala isso tanto para condomínios pequenos quanto para grandes. A gente sempre está aprendendo nas assembleias, né? Sempre. Mas é lógico que existem assembleias mais tensas e Dependendo das pautas, né? Você meio que já Exatamente, te né? programas Sim. para ver que realmente vai ser uma assembleia um pouco mais desafiadora, que eu digo. Mas a expertise veio ali na área condominial, fruto de muito estudo, mas também a prática de grandes números de assembleias. E eu fui começando a criar minha cartela de clientes de assessoria jurídica. Então eu assessorava os condomínios, né? Eu fazia a parte jurídica. E a minha parte jurídica, ela é um tanto diferenciada no seguinte sentido. Eu, como advogada do segmento condominial, agora falando a Tárcia advogada, eu entendo que os condomínios eles não têm fluxo para ações judiciais. Os condomínios precisam evitar ações judiciais. Então o meu trabalho ele era eminentemente preventivo. Então eu antecipava os problemas ao síndico, eu antecipava alguns problemas que ele poderia ter em determinados contratos, né? Exatamente, e até intermediação de conflitos. E vai, passam-se anos, e eu, atuando já na advocacia, eu fui convidada para assessorar e ser síndica de um condomínio. Aí eu falei, não, ou eu vou assessorar esse condomínio, ou eu serei síndica. As duas coisas eu não sou, porque nos condomínios que eu sou síndica, eu não advogo. Eu tenho a minha própria assessoria jurídica, ou às vezes já é do condomínio, ou a gente escolhe uma outra assessoria jurídica. Eu não faço esse papel. E acabei virando síndica, e dali em diante, assim, foi tomando uma proporção muito grande. Hoje, por exemplo, eu tenho um condomínio que é o maior condomínio horizontal da América Latina, que tem, no inverno, 5.000 pessoas, e no verão, 9.000 pessoas. Uma cidade, né? É uma cidade. Então, é uma Uhum. prefeita, exatamente, falasse bem. Porque Dentro realmente de Florianópolis? é na região do entorno de Florianópolis, na grande Florianópolis. Então, é um desafio muito grande, porque você está lidando com um volume de compromissos muito grande e de pessoas. Aí a gente sabe que quando tem muitas pessoas, tem de tudo, né? Tem pessoas que pensam em prol do condomínio, tem pessoas que, infelizmente, ainda existe pessoas que sabotam o próprio condomínio para desmerecer a gestão. Então se tem de tudo, e é uma grande escola. Na verdade, é uma grande escola. E aí a minha advocacia hoje ainda tem os meus clientes na área jurídica de assessoria mensal, tem uma empresa de cobrança também, e tem a sindicatura, que está todo vapor, né? Que realmente toma 80% do meu tempo. Porque é muito desafio, não tem um dia diferente do outro, não tem uma semana igual a outra. Tu vence um desafio, vem 3, e não tem um dia igual ao outro na sindicatura. É né? muito dinâmico, É né? muito Os dinâmico. dias não são repetitivos, né? Não é aquela... E exige de ti uma maleabilidade, exige de ti uma flexibilidade, uma forma diferente de olhar as coisas, um amadurecimento, por vezes, à força, né? A gente tem que Sem ter, dúvida. porque existem situações que te colocam muito à prova do que realmente, qual é a vontade que a Tárcia tem de responder aquilo? Bom, a Tárcia tem vontade de responder isso, mas e a gestora? A gestora tem que ter uma postura. A advogada tem que ter uma postura. Então isso aí te traz um amadurecimento muito grande, Mas profissional. trazendo assim na cronologia do tempo, né? Você falou que com 22 anos formou e aí teve essa sequência aí que você trouxe pra gente. Mas em período, que ano, data assim que você realmente está sendo síndico, começou a carreira de síndico? Comecei como síndica 2018. 2018. Então teve um longo percurso aí, de 2002 até... Né? E isso foi mais dentro assim, das administradoras? Das administradoras, prestando assessoria para as construtoras, fazendo as entregas dos condomínios, né? A gente já orientava no edital para constar algumas entregas formalizadas, para daqui a pouco lá na frente os moradores não disserem, olha, a gente não recebeu o manual do proprietário, o manual disso, o manual daquilo. Então a gente colocava no edital entrega dos manuais, botava especificado para que já comprovasse em ata que aqueles manuais estavam entregues. É uma forma de quê? De blindar a construtora, né? Então, de 2000
a sindicatura foi 2018 em diante, que ainda permanece junto com a advocacia, e a advocacia condominial foi uns 15 anos, mais ou menos. Isso. Já havia criado uma grande experiência Muito. dentro da área de condomínios até iniciar na sindicatura. Eu precisei primeiro me sentir bastante segura com relação a isso. Primeiro porque como assessora jurídica de condomínios, eu sei muito bem quais são as responsabilidades de um síndico. E não são poucas. E cada dia mais, por mais que a gente não tenha uma lei alterando, as responsabilidades se multiplicam. Porque os próprios dia a dia e as demandas dos condôminos fazem essas responsabilidades triplicarem. Né? Então, por vezes, você fica, não é só o artigo do Código Civil que delimita as suas atribuições, é muito além disso. Então, eu primeiro me senti segura, veio a oportunidade, como todas as oportunidades da vida, eu agarro, né, a força, né, e acabou dando certo e tendo sido um sucesso, né, e tenho desenvolvido um bom trabalho, com resultados extremamente positivos nos condomínios. Eu costumo fazer o antes e o depois, então você percebe não só o visual como melhora do própria edificação, mas a saúde financeira do condomínio também, que é muito importante. Eu costumo dizer que o síndico ele precisa de trabalhar com os detalhes, né? Exato. A gente tem que enxergar ali o detalhe da coisa, O todo. aquele pequeno que faz toda a diferença, Uhum. né? E entrando um pouco nessa área, é claro que eu vou te fazer uma pergunta que você poderia escrever um livro, mas assim, o que você considera, dentro ali da visão do síndico, da administradora de condomínio, o que seria essa parte preventiva, essa assessoria jurídica preventiva? O que seria o principal ali que você considera que o síndico precisa ter um olhar, a administradora precisa ter um olhar atento nesses detalhes, como, por exemplo, você falou da questão da construtora, de constar ali no edital de convocação a entrega, são coisas que você está prevenindo dela ter um problema ali na frente, né? E que hoje a gente vê que não é todo mundo que tem essa preocupação, Claro. né? Às vezes acontece, se der problema, depois a gente vê como é que faz. E isso, Marcele, você até retratou na nossa conversa que a gente teve com o Carpá, que muitas das convenções hoje é aquele copia e cola, né? Exatamente. É uma Isso é coisa muito perigoso. importante, porque começa lá na origem, onde a Constituição, a Bíblia do condomínio está ali na convenção condominial. E depois, né? para alterá-la, é bem complicado, Muito porque é 2/3, complicado. é um quórum Sim. praticamente impossível. Eu tive um caso que eu consegui alterar, mas é extremamente desgastante. Não é qualquer síndico que topa esse desafio. Mas preventivamente, que eu posso te dizer assim, em nível de administradora de condomínios, vocês precisam ter sempre um contrato muito bem blindado. Eu já percebi que em alguns casos, por exemplo, quando o síndico não começa com regularidade prestar suas contas, o que acontece nos condomínios? Você começa a perguntar, cadê o balanço está atrasado, o balanço está atrasado. O que eles falam? A administradora não entregou o balanço. É ou não é? Verdade. E por vezes a administradora está de mão amarrada porque o síndico não Por uma enviou conciliação os documentos. de contas, né? Exatamente, porque não consegue fechar o balanço. Não tem como. Não tem como, não tem como fazer mágica. Então, por vezes eu entendo que os contratos das administradoras, eles precisam prever isso especificamente, sabe? E vocês precisam ter uma cláusula do qual, acaso os balanços estejam atrasados, vocês possam reportar ao conselho. Porque é importante tu fazer essa comunicação formal. Olha, conselheiros, porque os conselheiros estão ali para serem o quê? Conselheiros fiscais ou conselheiros consultivos. A administradora reiteradamente vem cobrando as determinadas notas para fechamento do balanço e não é enviado. Por gentileza, né? Tentem administrar essa situação ali interno. Por quê? Para depois não ficar para cima da administradora que foi culpa. Porque eu já vi a administradora perder o contrato por causa disso. E a culpa não era da administradora. Então eu acho interessante nas administradoras que eu faço assessoria jurídica, eu as oriento nesse sentido, para que vocês tenham essa segurança contratual de que vocês podem se reportar ao conselho dizendo, olha, há 3 meses não são enviadas as notas, não conseguimos fechar os balanços, nos preocupa a situação, para não ficar uma coisa que parece que é uma fofoquinha, entendeu? É uma coisa que é cumprimento de cláusula contratual. É importante a gente mencionar que a administradora ela é uma prestadora de serviço do condomínio. Às vezes acontece essa confusão de que a administradora vai estar sempre do lado do síndico, independente do que for ali, a administradora vai estar apoiando o síndico, e não. Ela tem que estar apoiando os interesses do condomínio. Exatamente. Em geral, né? Então eu achei muito importante isso que você falou, dessa questão da gente se resguardar ali. Já aconteceu casos na administradora com a gente, da gente entregar a pasta,
no condomínio, ela passa pelo primeiro conselheiro e o primeiro conselheiro foi acumulando pastas na casa dele. E chegou ao ponto de um segundo conselheiro receber 1 ano de pasta. Ai, E aí ele veio nervoso na gente, assim, poxa, tá atrasado? E aí você mandar 1 ano de pasta, que absurdo. E aí a gente teve que, né, recorrer aos protocolos. Não, olha que as datas que foram enviadas às pastas. Realmente aconteceu um atraso por parte do primeiro conselheiro que olhou a pasta, porque no final eles tentam sempre jogar. Claro, mesmo, claro. Mas nisso que você está falando, e tenho certeza que é o pensamento da Tárcia, por isso que é muito importante a gente evidenciar também, né, as cobranças, no caso de um síndico, as prestações de conta, que está faltando. Porque depois, numa assembleia, você só falar, né, fica às vezes uma situação Exatamente. vaga. Você tem que ter subsídio. Olha, ó, no dia tal, eu passei um e-mail cobrando isso, no Tudo dia documentado. tal, no dia tal, entregamos, né? Porque palavra depois o vento leva. Tudo documentado, tem que ser evidenciado. documentado, tem que ser documentado, porque é uma forma de te protegeres, entende? Protege o teu contrato, protege as relações contratuais e é bom para todo mundo. Né? Então, mas eu já percebi que isso acontece com muita frequência e fico chateada quando eu vejo administradoras acabando perdendo seus contratos por uma situação que não foram elas que geraram. Né? Então, é por isso que eu sempre recomendo fazer esse tipo porque aí te dá essa liberdade, não vai parecer que você está passando por cima do síndico. Né? Claro. Porque existem síndicos que assumiram como síndico, mas acho que são monarcas. Né? Então, todo mundo deve o amém ao síndico. E não é bem assim. Então, é importante tu teres essa proteção para a tua empresa. Tá? Para tu teres esse canal junto com os conselheiros para dizer, olha, faz 3 meses não aparecem as contas aqui. E não o temos Tárcia, como assim, fechar. você resumiu bem para a gente aqui a respeito da administradora. E assim, hoje o que você vê para o síndico, né? Ou seja, para que o síndico consiga atender as demandas que hoje o mercado condominial pede a ele, que não são poucas, né? Ele tem que entender de tudo um pouco. Até né? de psicologia. Psicologia, parte de Financeira, manutenções, parte manutenção. financeira, parte de advocatícias, ou seja, ele tem que ter um conhecimento de tudo. E o que você hoje, porque antigamente você via o síndico, geralmente, aquele da assembleia que levantava o braço, era o senhorzinho aposentado. Que tinha tempo. Né, que tinha tempo, aí aposentado vai ser síndico. Vai ter tempo. E você vê que o negócio mudou e tem que mudar hoje, né? Então, o que você acha hoje que o síndico assim, tem que estar antenado para que ele seja um bom gestor, ele tem que estar para ser proativo? O que você vê hoje assim? Olha, eu sempre destaco assim que uma qualidade que o síndico tem que ter para ser síndico, ele tem que ser extremamente organizado. Ele tem que ser organizado em todos os sentidos, na área financeira, na área operacional. E vou te dizer outra coisa, nós síndicos não entendemos de tudo, mas a gente precisa estar cercado de quem entende. Então, eu tenho uma Bons obra... parceiros. Exatamente. Eu tenho uma obra, eu tenho uma engenharia responsável, que ela vai me auxiliar, que ela vai me laudar a semana, vai fazer os relatórios. Eu tenho que ter agentes da parte operacional que saibam o que estão fazendo. Eu preciso estar cercado de pessoas de confiança, pessoas capacitadas. Um parêntese. Agora, é importante também falar que independe do tamanho do condomínio. Independe. Às vezes, se você vai colar um cano, que é uma coisa simples, você não precisa ter uma empresa qualificada, um laudo, mas você tem que ter um bom profissional que vai ali, que não vai, né, reincidir no erro. Exatamente. Não interessa o tamanho, né? Você realmente tem que estar... Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas dão muita importância aos grandes condomínios, aos condomínios não. Pequenos, e às vezes exatamente. Coisas extremamente importantes. Aconteceu um caso que uma síndica foi fazer uma manutenção no prédio, era coisa simples na bomba. Só que aí ela foi passar um cano e o profissional furou uma viga do condomínio. Só mexe na parte estrutural, que é a minha área, né? Mexe na parte estrutural. Se corta uma ferragem. Manutenção básica, mas assim, se você não tem bons profissionais habilitados e que vão te dar uma garantia, uma segurança do que você precisa, né? E segurança mesmo de saber que você está fazendo o correto. É impossível a gente dominar todos os assuntos. Eu, por exemplo, eu posso dominar na parte jurídica e igualmente na área de sindicatura no global, mas eu não vou entender de engenharia. Eu tenho que ter alguém que entenda de engenharia e me auxilie. Eu tenho que ter aquela parte operacional, alguém estratégico. Então eu defendo muito essa
Eu defendo muito a contratação de assessorias jurídicas, que eu acho que tu tendo uma boa assessoria jurídica especializada na área condominial, que é bem diferente de uma assessoria jurídica genérica. Hoje tem muitos advogados genéricos, assim como também nós temos médicos generalistas. Sim. Mas a gente precisa ter do segmento condominial, porque ele realmente tem as suas nuances diferenciadas. Então tem uma boa assessoria jurídica, só nisso você vai tirar um monte de dor de cabeça da tua cabeça, porque tu vai estar orientado, o contrato está bem feito, o contrato está sendo cumprido, ou as determinações, as demandas, está observando determinadas situações que você precisa observar, né? Os seguros, é importante também ter uma corretora séria, por vezes ninguém fala de seguro. O seguro é uma das coisas mais importantes que respinga no próprio patrimônio do síndico, né? Do CPF do síndico. Então eu sempre digo assim, eu tenho cercado um nicho de profissionais que realmente são qualificados, são competentes e pegam junto, né? Porque tu tens que ter pessoas que realmente vão pegar junto no dia a dia, senão não adianta. Tá ali para te dar a segurança, te dar a Exato. certeza de que você poder confiar, porque muitas das vezes você precisa confiar mesmo, né? Porque quando você não conhece daquele assunto específico, você tem que confiar no profissional. Exatamente. Você falou que a melhor forma é aquela dali, você acaba tendo que seguir a forma que ele te passou, que é porque é ele que é daquela área, né? Então, se você não tiver pessoas que você confia, que tenham um know-how, fica difícil de trabalhar. Verdade. E eu acho que é o que você vem falando aí, mostrando esse profissionalismo, o síndico, ele tem que enxergar, e os próprios moradores também, os condôminos, que um condomínio é uma empresa, né? Existe um CNPJ constituído, né, que tem responsabilidades perante os atributos trabalhistas que qualquer empresa tem que estar em dia, né? E você tem ali dentro coisas que as empresas demandam, né? Fora os conflitos ali dentro que ele tem que gerar, mas tem todas as obrigações, né, trabalhistas. Eu sempre digo assim, ó, o condomínio ele tem que ser visto, ele tem que ser gerido como uma empresa, e de fato ele é. E o síndico é o seu. E de fato ele é, ele só não tem lucro. Só não tem lucro, exatamente. Mas ele tem uma série de obrigações, recolhimentos de impostos, pagamentos de contratos. Mas uma má gestão, desculpe, pode trazer prejuízo aos condôminos que são sócios. A falência. Até a falência. É a falência do próprio condomínio. Porque os condôminos são sócios. Exatamente, né? Isso. Então, essa analogia que a gente faz. Exatamente. Amanhã você não arquivou uma documentação, não tem de posse uma documentação trabalhista e foi levado solidariamente e perde uma ação dessa, quem vai bater na sua porta, é o que a gente sempre fala, né, Marcelo? É o síndico que vai bater para uma taxa extra. E pode ser uma coisa para um condomínio que quebre. E tu sabe que quando eu olho o condomínio com olhos de empresa, né, e aí no caso o síndico, o verdadeiro CEO daquela empresa, né, o diretor daquela empresa, eu tenho sempre na minha cabeça assim, condomínio não é ONG. Ele não está ali para segurar colaborador que não está trabalhando, ele não está ali para ajudar, não está ali para contratar alguém para ajudar. É pegar junto ou tá fora. As equipes que trabalham comigo, eu sempre digo assim, gente, tu conta comigo pro que for. Eu te ajudo, eu pego no teu braço, te levanto. Agora, tem que ser comprometido, tem que realmente mostrar resultado, tem que ser leal, não é a mim, é ao CNPJ. Exatamente. É leal ao CNPJ. Tá? Se hoje eu estou à frente desse CNPJ, tudo bem. Mas tem que ser leal ao condomínio. Vocês trabalham em prol daquele condomínio. Vocês precisam dedicar os esforços para o bem coletivo. E aí, como síndica, eu sempre digo assim, eu posso ter sido eleita pelos meus apoiadores, mas eu trabalho para a oposição e para os apoiadores. Porque é uma coisa só. Exatamente. Né? Então, mas por vezes muitos síndicos não têm esse entendimento. Eles entram com uma leva dos apoiadores e aí ficam usando, aí os apoiadores mesmo já fazem a lista de quem é, quem não é, quem é X, quem não é X, e aí querem que a pessoa administre contra essas pessoas. É uma falta de profissionalismo, né? Eu não admito esse tipo de coisa. Então, é preciso ter essa visão estratégica de gestão condominial. Não é mais uma extensão da tua casa, é o teu trabalho. É a tua empresa que está lá administrando, então é preciso ter esse olhar sério disso.
Tem hora para brincar? Tem hora para confraternizar? Tem, eu faço todo ano, final do ano, é um carreteiro que eu cozinho, ou é uma, porque eu sou gaúcha, né? Então eu faço carreteiro, ou é uma festinha, uma colaboração, é um brindezinho de Páscoa, alguma coisa assim para os colaboradores, pego junto com eles, eles gostam muito de mim, sabe? Porque eu realmente me dedico, eles sabem que eu quero o melhor para eles, mas eles sabem que eu exijo. Eles sabem. Eu já peguei condomínio, para vocês terem ideia, eu entrei na gestão em dezembro e era um verão de 40 graus em Florianópolis, super quente. Aí eu fui conhecer as áreas e aí o porteiro disse assim para mim: a senhora sabe que nós não temos ar-condicionado aqui. Poxa, o cara tava numa guarita de vidro, 2 por 2. Quase desumano, né? Mas assando ali dentro. Aí vai conseguir ar-condicionado e entrega em dezembro. Aí eu liguei para umas pessoas que fazem instalação de ar-condicionado, eu falei assim para ele, a minha frase para ele foi o seguinte: não é para mim, são para os meus colaboradores que passam 8 horas no sol lá embaixo, porque o pessoal do dia, que ele realmente sente mais, né? À noite é um pouco mais fresco. Eles estão 8 horas por dia num calor, estão assando lá dentro, então não é para minha casa, é para os meus colaboradores. Aí o cara virou para mim e disse assim: porque a senhora está pedindo para os seus colaboradores, a gente vai botar uma agenda e vai instalar. Consegui instalação de ar-condicionado 28 de dezembro. Maravilha. Então, assim, a maneira e essas pessoas se sentiram o quê? Essas pessoas se sentiram, elas foram vistas. Foram vistas. Claro. E é isso que as pessoas querem. Querem ser vistas, querem ser reconhecidas, mas obviamente que também são cobradas, né? Então, e assim é bom porque é impressionante quando alguém vira para ti e diz assim: nossa, mas o síndico ou a síndica anterior nem nos cumprimentava, nem sabia o nosso nome. É triste isso, né? Porque isso não cabe mais, né? Não cabe mais. Sozinho o síndico não faz nada. Funcionários, tu tendo funcionários assim que pegam junto contigo, guria, tu vira uma fortaleza, porque tu tem toda a massa te ajudando. Vai ficar com essa massa contra ti pra te ver. Em uma semana tu cai. Te derrubam. Te derrubam. Então é importante esse trabalho de aproximação com as equipes, treinamento com as equipes. Não é que tu vai fazer um dia inteiro de treinamento com a equipe, mas tu faz um pequeno café, faz um café da tarde, vamos treinar, pessoal, o atendimento, como é que tem sido, dá uma melhorada ali. Claro, nos casos também que são terceirizadas, eu peço para a terceirizada faça uma reciclagem com mais frequência, para que aqueles funcionários se motivem um pouco mais, né? Eu acho isso importante e você precisa muito dessas pessoas, elas são importantes na tua gestão. A pessoa que trabalha feliz, ela faz toda a diferença. Com certeza. Né? Dentro das empresas mesmo, igual dentro da administradora, a gente precisa ter pessoas que estão felizes por trabalharem com a gente e dentro do condomínio também. Porque a pessoa que ela tá feliz, ela atende melhor, ela é mais educada, ela é mais solícita. A pior coisa que tem, às vezes, é você chegar num lugar e você sentir que a pessoa não queria estar ali. Exato. Você tem aquela sensação, às vezes até numa loja, quando você vai ser atendido, você sente que a pessoa não quer estar ali. É horrível, é horrível. E você, Tássia, você tem sentido assim que os próprios moradores, os condôminos, eles têm tomado mais consciência da vida mesmo do condomínio, exigindo mais do síndico, ou seja, eles estão mais participativos na vida do condomínio? Olha, participativo, sim. Inteirados dos assuntos, não. O que existe hoje, a gente tem desde... Eu acho que isso tudo virou uma grande bola e explodiu pós-pandemia. A gente tem esses malditos grupos de WhatsApp de condomínio. E por que eu falo que são malditos grupos de WhatsApp? Porque eu sempre comparo os grupos de WhatsApp à Roma Antiga, o Coliseu. Todo mundo grita, xinga, esculacha, difamam a vida de outras pessoas, arruinam a reputação de uma pessoa, mas pergunta se uma daquelas criaturas participa de assembleia. Pergunta se alguma daquelas criaturas procuraram a administração para entender de determinado assunto, porque eles falam o que eles acham, que eles pensam que é, e geralmente na visão que não é boa. Né? Então é uma série de absurdos que circulam em grupos de WhatsApp e eu acho que isso prejudica demais o síndico. Sabe por quê? Porque tem pessoas que acabam não indo nas assembleias, mas quando elas olham aquilo ali, elas já começam a tirar uma visão equivocada de ti, sem ter te dado a oportunidade de te conhecer. E isso é muito duro. Eu sempre tive assim, tudo bem, tu falou de mim para alguma pessoa, olha, não gosto muito daquela pessoa.
tá tudo bem. Eu tenho entendimento, talvez aquela pessoa não tenha sido muito boa para você, mas eu não posso chegar com pré-julgamento de determinada pessoa. Olha, me disse que ela não é muito bacana, eu chego aqui, já olho para ela meio torto, eu não estou dando nenhuma oportunidade para ela. E isso acontece no segmento condominial. Tem gente que não conhece o síndico, nunca viu o síndico, nunca falou com ele e odeia a pessoa. Verdade. E outras tantas que o síndico é extremamente gentil, e aí porque não fez um mimo ou um determinado agrado que ele acha que deveria ter sido feito, ele vira pessoa não grata. Porque o síndico... Exceção, né? Exato, quando tu diz, olha, me desculpa, mas isso a gente não tem como fazer para ti. Ele sai dali e fica dizendo que tu é a pior pessoa do mundo. Mas hoje, assim, a gente já tem recurso, né, como administrador e o próprio síndico, de não depender tanto mais de WhatsApp, né? A gente tem aplicativos aí, né, que você consegue a comunicação diretamente com o cliente, com o condômino, e ele com você. Você pode conversar sem jogar num grupo de WhatsApp. E o próprio condômino pode abrir um chamado que vai vir direto para o síndico, que é a pessoa que tem que resolver. Exato. Porque às vezes você colocar um negócio num grupo de WhatsApp de 80 pessoas, essa conversa vai virar uma coisa uma bola de neve. Uma bola de neve, de maluco. Então, assim, você hoje, numa administração dos seus condomínios, você tem usado mais em meio de comunicação, que a gente tem que ter muito, tentado tirar o WhatsApp e usar mais o aplicativo. Como você está tentando mudar isso na vida? Nos condomínios que eu faço a sindicatura, a gestão condominial, eu utilizo sempre a plataforma de comunicação oficial. A partir dali, saem as comunicações oficiais. É a mesma plataforma que tem todos os documentos, todos os contratos, todas as certidões, tudo que são necessário para a informação dos moradores. Porque aquilo ali te dá publicidade, te gera relatório e abrange a todos. Eu não participo de grupo de WhatsApp com moradores, não. Mas eu tenho, num determinado condomínio, um grupo oficial, onde além de colocar no portal, no portal deles próprio, que eles têm as informações, eu disparo ali, porque eu sei que tem muita gente que ainda é muito apegada ao WhatsApp. Então ali sai só um informativo, não há debates, não há nada, ninguém fala nada. É só uma réplica do que está sendo colocado no aplicativo do condomínio. Mas sempre as comunicações, aos domingos, por exemplo, eu faço a agenda da semana anterior. Então eu coloco tudo que foi feito durante a semana numa grade para os moradores, para eles acompanharem o que a síndica fez de segunda a sábado. Então tá toda ali a agenda dos compromissos, encaminhamentos, as reuniões que se tiveram. Então no domingo eu disparo isso também nos aplicativos dos condomínios. Eu vou te fazer uma pergunta óbvia, que você até respondeu de uma certa maneira. Eu acho que você já experimentou das duas maneiras, né? Ou seja, você já deve ter tido grupos de WhatsApp. Né? Não, com morador não. Mas desde o início da sua sindicatura nunca participei de grupo de WhatsApp com morador. Você nunca testou um grupo de WhatsApp? Mas sabe o que eu sinto? Eu também não uso grupos de WhatsApp. Abertos não. Só esses grupos de comunicação. Eu passei aqui e ver essa lâmpada queimada. Ao invés de eu mandar uma mensagem pro síndico, eu coloco ou pro zelador, bota foto, a lâmpada queimada. Exato, para quem vai resolver. Grupo, exatamente. Qual é a sua intenção de colocar aquilo ali? A sua intenção de gerar um alvoroço ou é de resolver? É tão injusto porque você é falado, às vezes esculachado num grupo de WhatsApp que você sequer está ali para se defender. Porque até porque se você estivesse participando ali, eu ouso que talvez muitas coisas não fossem escritas. Exatamente, porque saberia ali da exatamente. Presença. Então, isso é muito injusto, entende? O que custa? Tá uma lâmpada queimada? Manda pro WhatsApp do síndico ou, sei lá, abre uma ocorrência, que tem muitos casos que tem aplicativos que tu abre as ocorrências e pronto, o cara vai resolver. Não, aí é polêmica, pois é. Aí eu também vi, porque olha só como tá jogado o nosso condomínio, aí já vem tudo tá errado. E às vezes aquela lâmpada acabou de queimar, não foi nenhuma coisa que... Exato. Uma semana, não tá... Isso é muito injusto. E às vezes gera até um pânico nos moradores, determinados assuntos que são colocados lá. Eu tive um caso num condomínio que eu sou síndica e que um morador colocou que o apartamento dele tinha sido arrombado.
E aí, assim, ele colocou, meu apartamento foi arrombado, a minha porta tá estranha, eu deixei a porta de um jeito e ela tá de outra. E aí, assim, isso gerou um pânico tão grande Dá dentro uma do insegurança em condomínio. todos É uma ali, né? irresponsabilidade Eu isso. recebi mensagem de senhoras, assim, que não dormiram no apartamento, que os filhos tiveram que sair de longe. Eu recebi foto de pessoas que estavam colocando o sofá na porta, assim, com medo. Meu E aí Deus. depois a gente foi olhar a imagem das câmeras e tinha sido o vento, não tinha acontecido nada. A gente olhou a imagem da câmera toda, desde a hora que ele saiu de casa até o final. E aí eu até cheguei a colocar uma mensagem lá no grupo oficial do condomínio, falando da importância de, poxa, por que ele não procurou primeiro a administração, Claro. pediu a imagem da câmera? Claro. Se tivesse sido arrombado mesmo, até tudo bem, se ele quisesse Sim, colocar sim. lá e pronto. Mas Gerou um pânico procurar, desnecessário. E aí, todo mundo fica sabendo que foi arrombado, mas nem todo mundo fica sabendo depois que não foi, que aquilo ali Não, não mas era é sempre verdade. assim, ninguém vai atrás da É verdade. verdade, exatamente. É só aquele estopim assim, aquilo ali já tiram como verdade e ninguém vai perguntar, síndico, realmente aconteceu alguma coisa? Não. Exatamente. Mas eu acho assim, como todas as carreiras, né? A gente vai falar aqui de médicos, advogados, as coisas foram evoluindo com o tempo, né? Hoje, cada carreira, cada profissão, né? Você tem já não é o médico como antigamente, Sim. já não é o engenheiro como antigamente. Então, é aquilo que a gente vai jogar para o nosso segmento, que é o síndico. Eu acho que não pode ter síndico como antigamente, Não. né? Aquela pessoa que tinha tempo, então você é síndico porque eu tenho tempo. O síndico tem que ter o conhecimento para ser síndico, e a gente sabe disso. Eu defendo isso. Então, por exemplo, hoje um conselho que você daria para um síndico: use a plataforma de comunicação e evite o WhatsApp. Seja moderno, seja o que está pedindo. É mais ou menos por aí que você acha? O conselho que eu de daria, comunicação. alguns conselhos que eu pudesse dar para alguns amigos síndicos seria o seguinte: primeiro, não participe de grupo de WhatsApp com moradores. Não é a forma correta. Grupo de WhatsApp e mesa de bar discutindo a seleção brasileira é a mesma coisa. Ninguém decide nada em grupo de WhatsApp. Concordo. Se decide em um único momento, assembleia. Esse é o momento da decisão. Tem dúvida? Procura o síndico. Segundo, se especializa, estuda, blinda o teu negócio. Tenha um seguro. Acho importantíssimo hoje em dia, né? Que tenha um bom seguro. Um bom seguro, eu recomendo também. E assim, gente, se cerca de pessoas que realmente possam agregar, pessoas que realmente você quer estar perto, né? Não só pessoas que, por conveniência, estão ali. E não participar de grupo de WhatsApp, tem mais um que eu quero dar de dica para eles. Só um pouquinho. Tem uma que prestação de contas não é só saldo anterior e saldo atual. Prestação de contas, nenhum condomínio mais aceita isso. Prestação de contas é realmente demonstrar resultados. Deveria ser, ao invés de ser prestação de contas, deveria ser prestação de resultados. Porque contas, o dinheiro foi usado igual, né? Mas deveria ser prestação de resultados, né? Para você mostrar para aqueles moradores aquela contribuição, aqueles rateios ou aquelas taxas que foram recolhidas, aonde elas estão indo. Né? Na manutenção de bombas, nos reparos elétricos, na estação de tratamento de esgoto. Se demonstra fotos. Esse condomínio que é super desafiador que eu tenho, a minha prestação de contas teve 253 lâminas, mas eu mostrei até onde iam os centavos, para não pairar dúvidas sobre o meu trabalho. Terceira, quarta, quinta dica que eu estou dando aqui: auditoria preventiva. Tenham. Mensal? Mensal eu tenho. Preventiva. Nesse mais complexo, foi a minha exigência para pegar o condomínio. Auditoria. Por quê? Porque entre um ou outro leão que está ali, daqui a pouco um fala uma bobagem, é porque eu acho, algum dinheiro sumiu, aqueles papinhos que eles adoram botar, né? E depois na justiça, quando tu processa, eu não quis dizer isso. Para um bom entendedor, minha palavra basta. Claro. Então, auditoria preventiva, principalmente em condomínios que já têm um histórico de complexidade de relações. Sabe ainda o que a gente vê muito no mercado condominial? Talvez assim, nas capitais assim, já é mais difícil hoje, né? É lógico que
por exemplo, a administradora da Marcele, né? Uma administradora de nome, muito séria aqui em Juiz de Fora, 38 anos no segmento, mas assim, de seriedade, de mãe para filha, né? Conquistou o mercado, faz questão de mostrar as prestações e tal. Mas tem muitos critérios de escolha, não, lógico, existem em todos os ramos, segmentos, existem pessoas qualificadas e não. Sim. Mas às vezes existem pessoas que decidem porque é amiga do tio, foi a vizinha que me indicou, sem realmente você estudar e ver o que se aquela pessoa realmente tem esse perfil. Se aquele CNPJ, se administrador, se ela vai te entregar o que você realmente precisa. Não é uma indicação de uma tia, porque conhece a dona. Sim. Entendeu? Não, isso tem que soa ter até critério. meio interiorano. Tem que você, ter critério. por exemplo, se você for para São Paulo, Rio, até Florianópolis, não cabe mais isso. Não. Né? Hoje não cabe mais isso. Não, você eu posso ser muito amigo ali, capacidade. Aquilo que você falou, para sentar numa mesa de bar e conversar com essas pessoas, mas business negócio, é responsabilidade, é responsabilidade. Exatamente. Mas não é uma questão séria, né? Exato. E assim, não é só as administradoras de condomínio, os próprios síndicos, tem síndico. Eu já vi síndico cobrando meio salário mínimo. Mas aqui ainda tem acontecido. Ou a pessoa não tem noção do que é da responsabilidade, porque só um artigo daquele artigo do Código Civil de obrigatoriedade do síndico, das exigências do síndico, das responsabilidades do síndico, já cobrava meio salário mínimo. Então assim, não tem cabimento. E a pessoa realmente vai fazer visitas constantes, não digo diárias, mas se for, também já não está pagando a gasolina. Mas de onde que vai sair então o salário do cara? Não tem cabimento. Vai fazer o quê? Pro bono? Isso não existe. E às vezes... Isso não existe. E às vezes você tocou num ponto aí, Tassi, a Marcele vive isso também, e às vezes tem condomínios que apertam o síndico naquilo aqui e acha que às vezes é um bom negócio que é fechado por meio salário mínimo. E o que ele vai ter de retorno nisso? Ele pode ter um prejuízo muito maior, enorme depois, porque... Gigantesco. Não vai poder pegar dessa pessoa uma qualidade. As pessoas têm que pararem de discutir preço, e sim valor. O valor da entrega. Realmente, aquele síndico vai fazer a entrega que se propõe, e também os síndicos também não podem ficar prometendo mundos e fundos, né? Estarei 24 horas disponível. Mas quem é que está 24 horas disponível, gente? Pelo amor de Deus. Da semana, 24 horas por dia. Acabou, né? E se tiver outro condomínio, como é que vai ser? Não mais tem 24 horas para o outro, né? O síndico aqui, eu vejo muito o síndico com medo da taxa de condomínio, do aumento da taxa de condomínio. Eu participei de uma assembleia de um condomínio que eles estavam com 2 contas de água atrasada, com risco prestes a cortar, corte de água. Com risco de corte. E aí, assim, o síndico do condomínio falando, porque vieram aqui para cortar água, eu que pedi, pelo amor de Deus, para não cortar. Ai, que horror. E da onde que você chega nesse ponto de você não ter dinheiro para uma coisa básica, que é a água do condomínio, o gás, às vezes a energia. Sim. E às vezes eu percebo um medo, um desespero de eu preciso manter a taxa, eu só tenho que abaixar a taxa. A minha meta é abaixar a taxa. A minha meta é baixar a taxa. E às vezes até a gente vê os síndicos falando, qual que é a taxa do condomínio, independente da taxa que for ou abaixo. Poxa, não tem como. Assim? Aí tu tá sacrificando manutenção. A gente vendo tudo aumentando, né? Tudo aumentando, não, a taxa vai baixar. Em tudo e tal. E às vezes o morador mesmo, né? Às vezes cai nessa ilusão. De pensar, poxa, esse síndico aí vai baixar minha taxa de condomínio, é isso que eu quero. Eu tive um caso de um condomínio também na região da Grande Florianópolis, justamente o que estava acontecendo isso aí. O síndico se manteve por muito tempo, porque era o síndico da taxa baixa. Até que foi destituído. E o que aconteceu? Ele pagava as despesas ordinárias do fundo de reserva. Porque ele pagava o salário dele do fundo de reserva. Mas ele era bonzinho, porque a taxa estava baixa. Entendeu? Aí eu ingressei, em menos de um mês, eu chamei a administradora, a contabilidade, e disse assim, vai ter que ter adequação de taxa condominial. A previsão orçamentária tem que ser readequada. Não tem como trabalhar desse jeito. Eu não vou usar fundo de reserva. Se acontecesse algo extraordinário, que as despesas extraordinárias dentro do condomínio, não, e assim, ó, você trabalhava, eu não vou utilizar fundo de reserva, para depois também fazer a mesma coisa que fizeram com o síndico anterior, de dizerem que aconteceu um monte de coisa e destituir. Não, eu não passo por isso. Tivemos que adequar
a taxa. Ah, mas foi uma gritaria. Essa síndica só aumentou a taxa, só isso, aquilo. Gente, hoje ele tem uma saúde financeira, uma reposição do fundo de reservas graças a isso. É matemática, não é mágica, é matemática. E transparência, né? Você faz uma previsão orçamentária bem feita, a matemática não mente, o número não mente. Tá ali. Essas são as rubricas, essas têm que serem arrecadação. Arrecadou, se distribui para isso. Exatamente. Pronto. Às vezes a gente precisa até ser muito franca, né? Já aconteceu em assembleia de condomínio de ter aquele, em previsão orçamentária, ser não, que não pode aumentar, que não pode. E já chegou ao ponto da gente precisar de perguntar, tudo bem, gente, então não vamos aumentar a taxa. Qual que é a conta que a gente pode deixar de pagar primeiro? Perfeito, mas é isso. Tem que chamar na realidade. Dinheiro, não tem dinheiro, não tem como pagar tudo que o condomínio precisa. O que a gente vai deixar de pagar? Mas, gente, é que nem a nossa vida financeira familiar. Isso, é igual. Exatamente. Você precisa arrecadar X para poder pagar X. Agora, se você está arrecadando menos X e tem que pagar X, está no vermelho. É igual. Eu não sei por que muda a lógica quando é para condomínio. Mas é igual. E vai acumulando um dia. Mas é óbvio, aí você está usando o teu limite, aí no outro mês tu já usa o limite do limite, aí depois tu já está tirando aplicação. Porque, na verdade, tu não tem como fechar a conta. Assim, aumenta o plano de saúde, a gente vê aí, às vezes, aumento de 30% no plano de saúde, aumenta a energia, aumenta... A energia aumentou horrores. Aluguel, aumenta... O gás aumentou horrores. O gás aumentou. Só que eu acho que o único reajuste que o ser humano pode ir lá contestar é o condomínio. Verdade, Os outros são... O outro é no canetaço, né? A luz, a partir de amanhã, aumentou. Mas o condomínio é o único que se discute. É o único que eles podem fazer. Boa analogia, gostei. Mas é a realidade mesmo. Mas é a realidade, né? Há 2 anos atrás, a tua despesa pessoal era X e hoje é um X mais alguma coisa. E tem pessoas aí com a taxa condominial mantendo o X e o pessoal está achando que está mantendo o X. Só que às vezes pode ser um desfalque de algum lugar, claro. Vai aparecer um dia algumas manutenções que acabam não sendo feitas. E aí quando você percebe, eu sempre falo, assim, eu tenho uma regra de ouro que a prevenção ela é 5 vezes mais barata que a remediação. Então, a prevenção dos equipamentos, das bombas de piscina, a prevenção das bombas da ETE, elas são muito mais baratas do que deixar uma bomba daquelas estragar e ter que trocar. Claro, entende? Claro. Então a cultura da prevenção, ela precisa ser cada vez mais fomentada, sabe? Porque ela realmente é que nem o carro. Se não fores fazer tuas revisões e deixar ele rodar 60, 70 mil quilômetros sem trocar o óleo, o que ele vai acontecer? A corretiva vai ser cara, depois quase você troca o carro. Troca o carro. Às vezes a corretiva precisa ser num domingo, precisa ser num feriado. E geralmente né, Marcela? Geralmente é. A lei de Murphy, né? 500, pagar, porque você precisa naquele momento, né? Com certeza. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falo até em questão das terceirizadas também. Às vezes o pessoal olha só o preço. Só que às vezes tem terceirizadas que não está recolhendo os impostos. Que cobram um valor que quando você faz uma matemática básica, não fecha. Não paga o salário do funcionário que está ali os encargos. E aí você fala, como que a gente vai pagar uma terceirizada que o valor que a gente paga para ela não paga, e ela ainda tem que tirar o lucro dela. Tem alguma coisa errada. Não, tô fazendo pro bono. Então, eu sempre digo, agora todo mundo tá fazendo pro bono, né? E uma coisa muito Ninguém fácil... gosta de dinheiro, né? Uma coisa muito fácil e de visualizar que a Marcele está falando, de terceirizada, é o caso de uma conservadora, né? A conservadora mexe com mão de obra. Você sabe o salário né, o salário básico que o cara tem que ter da categoria dele. Você sabe o que tem que pagar de encargo. Você sabe o imposto da nota. Então, assim, são 3 contas, você chega na matemática. E aí você tem um preço lá embaixo. Ótimo, fechamos muito bem. Tanto que tu vê que quando vem o orçamento de terceirizadas sérias, que eu digo, né? Terceirizadas sérias, a margem de diferença é de reais, assim. Sim, uma para outra. 5, 10, 15, 20, 30 reais. Não tem nada que venha 3, 4 mil reais a menos. Não tem isso. Não tem, porque realmente são empresas sérias, elas têm uma série de contribuições, tem que terem as obrigações, cumprem com as obrigações. Tu olha que a margem de diferença, aí você vai mesmo pela fidelidade do cliente, a forma como a empresa te atendeu, ou por experiência em outros condomínios, mas a margem é muito pequena. Não tem nada discrepante. Por exemplo, hoje uma vaga de zelador em Florianópolis terceirizada, 7 mil e poucos, terceirizado.
A grande maioria, 760, 7,220, 7,140, é assim. Não me vem uma empresa me oferecer um zelador terceirizado com os impostos tudo pago por 2, 3 mil, porque não tá certo. Não tem como. Você olha para aquilo ali e fala, mas como, gente? Esse cara tá sonegando imposto. Mas vai ter condômino ou outras querendo pessoas aquela lá. Querendo aquela lá e achando que o cara vai, né? A empresa vai. Isso é tem que ficar muito atento a essas coisas, né? E eu vejo hoje assim que está mudando um pouco as pessoas, porque de tantos problemas que estão tendo e condomínios e realmente estão sendo levados para o lado da solidariedade trabalhista, e depois que vem a conta eles aprendem, né? Depois que chega lá para pagar uma ação que eles foram arrolados, aí eles já vão mexer no bolso com certeza. E vai sentir o negócio. E é pesado, né? É bem pesado quando dá uma demanda trabalhista ou uma situação de falecimento. Teve uma situação lá em Florianópolis que o zelador, ele foi mexer na fiação do jardim, tomou um choque e morreu. É complicado. Na hora. Primeiro que o trauma, trágico, né, no condomínio, zelador de muitos anos e tudo. E a trabalhista que veio, a da família, e a pensão até tantos anos, quebrou o condomínio ao meio. Deu mais de 1,5 milhão. Não, sim, claro. Isso pode... Era um condomínio de 12 apartamentos. Tu imagina quanto ficou o rateio para cada um. Pesado. O cenário ideal É pra pesado. gente, assim, nosso sonho, né, é que todos tivessem conhecimento, né? A nossa ideia, né, minha e do Maurício aqui com o Condocast, é justamente dar uma oportunidade para condôminos, para síndicos, aprenderem mais sobre condomínio. A Isso gente é importante. aprende aqui também. Claro que numa conversa com vocês a gente está aprendendo muito. A gente também tem conhecimento com isso. Mas olha que legal a Escola de Síndicos amanhã, um evento gratuito que dá oportunidade para os síndicos terem insights muito favoráveis, né? Virar uma chavinha ali e falar, não, peraí, isso aqui... Às vezes é uma coisa que você fala ali na palestra, não, peraí, deixa eu pesquisar mais sobre isso, porque isso aqui é importante. Então, assim, a ideia justamente, às vezes, as pessoas olham e falam, poxa, mas 2 empresas concorrentes no mercado estão fazendo, né, um programa juntos, mas é porque realmente é nosso interesse de que as pessoas saibam, que as pessoas entendam. Divulgar, exatamente, porque, poxa, pensa que maravilha se fosse todos os nossos síndicos soubessem exatamente a responsabilidade deles, soubessem exatamente o que eles podem e o que eles não podem fazer dentro da administradora, né? Como é bom ter síndicos que sabem. Quando a gente tem um condomínio que o síndico é um síndico que sabe das responsabilidades dele, é um síndico organizado, como que isso é bom para a administradora também, porque o mau síndico acaba sujando a administradora. Com certeza. É aquilo que você falou. Então a gente precisa desse conhecimento. E é importante a gente divulgar cada vez mais o trabalho, boas práticas, né? Fazer esse tipo de programa onde a gente tem uns insights valiosos que às vezes você pode usar, talvez você não tenha se atentado, tal dica. Eu acho que isso é muito bacana, acho que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Isso. Eu tenho muito isso na minha cabeça, tanto que eu dou aula na faculdade, na pós-graduação da Faculdade Sesusc, em Compliance Condominial, que é uma matéria que eu adoro, que eu acho que é super importante, acho que todo síndico deveria entender. Eu escrevi uma obra chamada Condomínio Legal, que por mais que tenha sido escrito por uma advogada, a linguagem é muito simples. Por quê? Porque eu queria que o zelador lesse. Eu queria que aquele conselheiro, aquela moradora que estivesse interessada em algum momento na gestão condominial lesse sem ficar com aquele juridiquês chato, entender, maçante. Né? Exatamente. Entendesse, olha, as coisas acontecem por uma razão de ser, a necessidade de determinados formalismos para que as coisas se concretizem, não é só um debate via WhatsApp que se resolve as demandas do condomínio, né, as boas práticas. Então acho que isso é importante, sempre tive na minha cabeça, quanto mais a gente ensina, mais a gente passa o nosso conhecimento, mais a gente cresce, mais a gente aprende, mais é importante para a gente. E eu fico muito feliz de ter tido esse bate-papo. Por vezes os temas condominiais, ou eles são num palco, numa palestra, ou eles são em embates, como eu digo, que é no chão, que é a assembleia, dificilmente a gente tem temas condominiais assim numa atmosfera tão leve, né? E no caso aí dessa cadeia, né, o síndico ele tem que enxergar que ele é a parte mais fraca, ele é o vulnerável de toda a cadeia, porque ele está com o CPF dele vinculado na Receita. Com certeza. Quando ele é síndico, o CPF dele é que está na Receita do condomínio, né? E quando as contas nas AGOs, quando elas são aprovadas, são as contas do síndico. Exato. Não é do conselho, não. É a gestão do Quem síndico. está ali, se a Assembleia achar que
que vai reprovar as contas, está reprovando as contas do síndico. Exato. É o síndico que vai responder. Porque é lógico que o conselho é importante, mas tem alguns condomínios que o conselheiro, às vezes, não está cumprindo ali um papel. Às vezes tem uma briga de ego, conselho e síndico. Ou porque também tem outra função, o cara é conselheiro, tem um trabalho dele, não tem tempo para aquilo, não olha e tal. E não é tão atuante, exatamente, não é tão atuante. E não é o caso que, quando for reprovado as contas, o conselheiro ali ele está imparcial na situação, se ele não olhou e tal. E se der algum problema, é o síndico, as contas do síndico, isso que ele tem que enxergar, não foram aprovadas. E eu acho assim, eu acho que quando acontece uma assembleia de prestação de contas, eu sempre recomendo para os meus assessorados, acaso tenham votações contrárias à tua prestação à tua apresentação das tuas contas, faça que conste no ato o que é que está sendo reprovado. Sim, claro. Porque reprovar as contas porque eu não vou com a tua cara é muito fácil e é de uma leviandade. É muito leviandade, mas tem que dar acontece. subsídio para depois você ir mas lá acontece. Acontece. Mas eu já tive caminho. assessorados meus que passaram por isso, porque determinado grupo não gostava do síndico, foi lá e votou contrário às contas dele. E é uma responsabilidade enorme uma pessoa tomar uma não aprovação de contas. Então, eu peguei e orientei ele o seguinte: pois pegue as pessoas que levantaram a mão e disseram que não aprovam suas contas, que venham no ato apontar o quê? Porque para elas estão reprovando, elas devem saber o que é. Tem que ter a materialidade. Tem que ter a materialidade do fato. Deixasse de apresentar alguma nota, não recolhesse algum imposto, deixasse em atraso alguma situação, não reembolsasse alguma multa, eventual multa que o condomínio teve por conta do teu atraso, da tua prestação de serviço, faça constar. Quando você adota essa prática, acaba esse show de assembleia de prestação de contas. Eu aprovo, não aprovo. Tem gente que nem olhou o balanço. Exatamente. Tem gente que nem olha. E os balanços ficam publicados nos portais e tudo, mas não olham. E outra, se é que olharam alguma coisa que entendem que não aceita a aprovação, sequer foram lá procurar. Não, vamos sentar aqui. Essa nota aqui diz respeito ao quê? Não identifiquei o recolhimento dessa nota, ou é um recibo, sei lá o que pode aparecer. Né? Não, ninguém faz isso. Eles querem o show de horrores que é a Assembleia para desmerecer, desqualificar a gestão. Então, quando tem prestação de contas, acaso levantasse e dissesse que não vai aprovar, conste aqui, para que conste em ata, qual é a folha do balanço. Até para você poder se justificar. Exatamente, síndico, eu preciso saber o que não foi aprovado. Para mim, poder mostrar. Saber o que não foi aprovado. Mas é óbvio, é o direito do contraditório pela defesa, tu precisa saber, eu não aprovo as tuas contas, mas o que tu não aprovasse, Tárcia? Olha, a folha 67 tá assim, a outra folha... Me explica, tudo bem, tu vai ter um direito, vou te conceder 5 dias, 10 dias, um mês de prazo para responder, talvez tu responda até na hora, talvez a pessoa que não tenha entendido mesmo, agora não dá o direito de votar contra a prestação de contas do síndico. Tem que ter embasamento. Isso é fundamental, né? Senão vira um caso pessoal, né? Sim. E é muito comum essas pessoalidades dentro do condomínio. Muito. Né? Às vezes ali é que eu não vou com a sua cara, eu não gosto de você negou um dia minha mudança fora do horário, ou você me multou porque eu fiz alguma coisa, e aí aquilo ali vira uma briga que... E tem que ter muita inteligência emocional, né? Tem. Eu falo que assim, gente, tem que ter a cabeça muito centrada, saber o que tá fazendo, porque senão o síndico fica doido. Não dá para responder com o fígado. Tem que esperar. É isso aí. Tem que ter muita inteligência. Você, assim, mudando um pouco, você tem algumas ações que você toma para unir a comunidade do condomínio? Você faz alguma coisa com que começa a gerar uma... Eu tenho, periodicamente, um chamado Café com a Síndica. Então, eu faço um determinado horário que eu abro da agenda do atendimento para atender pessoalmente alguns moradores que queiram, obviamente, se aproximar da gestão. Porque, por vezes, as pessoas querem saber alguma coisa, ter alguma dúvida. Então, eu oportunizo esse momento para não dizerem que ou não te acharam, não falaram contigo. Então, eu oportunizo um momento, olha, que é para atender única e exclusivamente moradores. Eu também costumo fazer, a gente tem nos condomínios, tem o baile das crianças, o carnaval, tem a Páscoa, tem o Halloween que a gente fez. Esse ano eu fiz a festa junina, foi uma festa linda, todo mundo engaja, esse tipo de coisa aproxima o síndico da comunidade condominial, principalmente quando o síndico é um síndico terceirizado, um síndico profissional, ele não mora ali, então ele não é um
um ser daquela comunidade, ele é um gestor daquela comunidade. Então é bom porque tu te aproxima, as pessoas quebram um pouco aquele gelo com relação à tua pessoa, tu consegues demonstrar quem você efetivamente é. A gente faz festa junina agora essa semana que vem, no agosto, porque o mês de agosto é um mês que a gente dedica ao combate à violência da mulher. Nós vamos fazer um evento que nós vamos levar a delegada da Polícia Civil, que é da Delegacia Especializada de Combate à Violência da Mulher. Vamos levar a Polícia Militar de Santa Catarina, porque a Polícia Militar de Santa Catarina, para todas as mulheres que têm a medida protetiva, eles têm a chamada Rede Catarina. É um aplicativo que toda mulher que tem o deferimento de uma medida protetiva, de afastamento do cônjuge, do parceiro, ela tem um aplicativo com determinada senha e login, então ela aciona quando ele está próximo, ela está em perigo, ele aciona, ela tem prioridade de atendimento da polícia Militar. Então a gente vai fazer um evento na terça-feira à noite lá, para falar sobre isso, para empoderar, e eu abri esse evento não só para as moradoras do condomínio, eu abri para as funcionárias do condomínio. Colaboradoras, né? As nossas porteiras, as nossas meninas do asseio, as nossas meninas das lixeiras, as nossas zeladoras, né? Eu tenho muita mulher trabalhando comigo, então eu abri para elas também, porque por vezes são uma comunidade, pessoas que não têm acesso a muitas informações ou sequer desconhecem os seus direitos, né? Então a gente abriu isso. E no final de semana, da semana que vem, dia 23, a gente tem uma festa anos 80, que é um pedido das senhoras do condomínio. Então isso é bom porque traz essa interação. Criamos uma horta comunitária, que foi um pedido de muitos anos que nunca foi atendido pelas senhoras, e isso é muito bacana, porque além de ter o caráter da sustentabilidade, tem o caráter da proteção do meio ambiente, essas senhoras se realizam na horta. Elas estão realizadas, então elas estão lá plantando, colhendo as verduras, e é muito bacana isso. Eu acho que isso são estratégias que não te custam absolutamente nada e que têm um retorno muito positivo, né, sob o ponto de vista do coleguismo, do companheirismo, de mostrar que o síndico não é só aquele que manda emitir as notas, as taxas, as multas, mas é um ser humano igual a ti, que está ali para quê? Para ajudar o condomínio, né? Mas às vezes isso que você está falando aí, é bom a gente passar, porque um síndico pode pensar, meu condomínio é muito pequeno, não justifica eu fazer isso, não tenho nem dinheiro. Eu acho que é aí que vem a diferença. Eu acho que recurso ele consegue, e às vezes tem coisas sem recurso. Então, ele tem que ter umas soluções dessa para que o ambiente que ele está ali gerindo as pessoas... Seja mais harmonioso. Seja mais harmonioso. Né? Às vezes tu faz o quê? Faz um café da tarde, cada um traz um salgado. As pessoas levam um bolinho, gente, não custa nada isso. Eu tenho um condomínio que a síndica, para vocês terem uma ideia, eu acho muito legal o que ela faz. Uma vez por mês, ela faz um bingo. O bingo. Até na garagem o bingo. E o condomínio são 56 unidades. Das 56 unidades, eu te falo que mais de 70% participam. Então você vê que é um condomínio que as pessoas têm uma sinergia muito bacana, sabe? Ela vai estar lá até lá amanhã, né? Então, assim, eu acho muito legal isso que ela faz, porque você vê um simples bingo, e aí o que o condomínio compra? Uma coisa irrisória, e às vezes até as pessoas levam os brindes, né? As prendas, e né? tal. E ali e eles passam ali umas 3 horas no bingo e isso une, né? É um benefício muito grande. Porque e custo nenhum. O morador, às vezes, ele pensa 2 vezes. Quando ele conhece o vizinho dele, né? Se ele está incomodado com um barulho alto, alguma coisa, se ele conhece, ele já não briga. Sim, não vem com aquele radicalismo. Sim, porque, claro. No bingo, claro. Pô, o cara é capaz, ele nem vai botar no grupo do WhatsApp dos moradores, vai botar direto pra ele. Baixa um pouco o som. Deu teu filho. Aí, a gente conhece, a gente já, né, participa do bingo junto. Sim. Então, assim, é uma coisa que aproxima, facilita até a gestão. Com certeza. Não existe pessoa no mundo mais que o síndico que não queira que aquela comunidade condominial esteja harmônica. Eu acho que eu acredito que seja um dos maiores desejos do síndico. Que o condomínio que ele está seja harmônico, óbvio que a gente não tem 100% todo mundo feliz, mas que tenha harmonia, que tenha respeito, que as pessoas realmente entendam que elas fazem parte, cada uma representa um pouco daquilo que faz o tudo, entende?
Então eu sempre digo assim, eu peço a Deus que os condomínios que eu administro prosperem, que as pessoas realmente sejam felizes, porque também quanto mais gente feliz, menos gente incomoda, também digo isso, né? Verdade. Então, não, com certeza. Então, isso são estratégias bacanas que aproximam a comunidade do síndico. O síndico traz um pouco mais de harmonia e leveza naquele ambiente. O que você daria assim, de dica para o síndico dessa questão emocional? Porque a gente tem visto, às vezes, síndicos desesperados, tristes mesmo com essa questão de, às vezes, uma coisa no grupo do WhatsApp que não é verdade, ou uma coisa que uma coisa pequena que vira uma coisa enorme, que, na verdade, às vezes ele está se empenhando ali para fazer um trabalho bacana. Que não seja tomar tarja preta, né? Pelo amor de Deus, né? Se quiser tomar tarja preta. O que você indica assim, para o síndico para ele conseguir? Olha, eu não vou indicar aquela frase blasé do que não leve para o lado pessoal, porque é pessoal. Não tem como desvencilhar. É o teu nome, é a tua pessoa, é pessoal sim. E eu sempre entendo que a melhor postura, antes de tudo, é digere. Não responde nada no momento do que tu estás afoito, porque tu tens a perder. Essas pessoas, por vezes, elas só estão cavando um pênalti. E tu não pode dar esse gosto. Então, esfria a cabeça, friamente, se posicione. Mas se posicione. Não deixe que o julgamento, que por vezes falso, de algumas pessoas possam manchar a tua imagem. Tu tem uma série de formas de ir atrás dos teus direitos, tem inúmeros recursos para isso, mas perante a comunidade condominial você precisa se posicionar. Você não pode mostrar que você é fraco, você não pode mostrar que você ficou abalado, você é o líder. Você pode te abalar, mas você não pode demonstrar que tu está abalada. Não dá para acusar o golpe. Não dá para acusar o golpe. Então sempre tem que ser estratégico. Toma assim como pessoal, porque a maioria dos psicólogos, terapeutas, todo mundo diz assim, não é pessoal, tem mais a falar do outro do que a ti. Não, quem está falando de mim, está falando de mim. Verdade. Tá? Então não vem com essa. Eu sou da geração de 1970, então é outra cartilha que se reza, né? Não é muito essa moderna agora. Mas é contra ti sim. Então falando de ti é contra ti. Se posiciona, digere o negócio e dá-lhe uma bela resposta, mas se posiciona. Não deixa de se posicionar. Importantíssimo. Não deixe de se posicionar. Tarja preta não? Não precisa disso. Um vinho tá ótimo, já ajuda. Vinho, não faz isso contigo. A tua saúde é tão importante, é o teu maior bem que tu tem, é a tua saúde física, a tua saúde emocional, a tua saúde espiritual. Não deixa que essas pessoas, não pode dar poder para essas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? É lógico que você é uma pessoa dinâmica e imagino as demandas que você tem lá em Florianópolis que não devem ser leves, né? Devem ser bem pesadas. Bem pesadas. Você faz alguma coisa para te relaxar, uma caminhada, algum esporte, uma coisa que você gosta? Você tem um hobby gostoso? Eu treino todos os dias. O quê? Musculação e corrida. É mesmo? Eu faço corrida religiosamente. Eu sou um general em campo, né? Eu fui criada por uma tia alemã, não fui criada pelos meus pais. Foi por uma tia alemã que quando me pegou eu tinha 5 anos de idade. E ela tinha 65. Ela é praticamente do Reich, né, que eu digo, né? Porque era alemã, né? E lá a disciplina era horário 6 horas da manhã de pé. Então eu sempre fui muito disciplinada. E eu tenho artrite reumatoide desde os 33 anos de idade, que foi uma doença que me deixou com muitos problemas na época. Graças a Deus consegui contornar. Eu cheguei a ficar quase sem caminhar por conta dessa doença. E eu tomei para mim que a minha saúde é a coisa mais importante que tem. Então a primeira coisa do dia que eu faço, obviamente, que agradecer, né? Eu abri os olhos, eu agradeço. A gente tem o hábito de fazer a nossa oração da manhã, né? Encaminhar os pedidos, né? Pedir pelo menos, nem pedir, mas pedir sabedoria no dia a dia, porque a gente não sabe o que vem pela frente, né? Então pedir sabedoria. E depois eu vou treinar. Então eu tenho a minha personal da musculação, eu tenho quem está me treinando para corrida, porque eu quero fazer uma corrida agora breve de 5 km. Infelizmente, nessa semana passada eu até não consegui participar da live, porque eu machuquei a minha lombar. E agora, graças a Deus, estou melhor, estou com as
pets de lombar aqui, mas eu faço esse treino, eu acho que o treino ele liberta, eu acho que tu tem que ter saúde física, espiritual, para conseguir tocar tudo isso, tu tens que ter uma mentalidade forte, tu tem que proferir coisas boas a teu respeito todos os dias, sabe? Você precisa se empoderar, você não pode ficar refém dos outros, do teu poder, tu tens que tomar posse do teu poder, das capacidades que tu tem, de quanto você já desenvolveu, de quanto você já teve de desafios na vida, você precisa tomar posse disso e saber que você é muito forte. Tá? E afirmar isso na tua cabeça, eu sou muito forte, posso estar com medo, mas eu sou forte e eu vou conseguir. Então isso é importante, esse trabalho mental, esse trabalho físico. Eu vejo que os síndicos trabalham demais, tem 10, 15 horas de trabalho por dia, acabam ficando sedentários, às vezes acabam indo para o alcoolismo, para o sedentarismo, com colesterol alto, com diabetes. Gente, se tu não cuida bem da tua saúde, do teu templo, que é teu corpo, tu não tem condições de cuidar de mais nada. É o maior patrimônio que você tem, né? Se você não cuida dele. Tu tem que ter essa consciência, entende? Que isso aqui que Deus te deu é um templo, é digno é divino, e tu tens que cuidar, né? Até para tu poder cuidar dos outros. Porque antes da gente ter que cuidar dos outros, a gente tem que cuidar da gente. Como é que tu... Eu faço terapia também. Eu tive que fazer esse ano, tive que obrigatoriamente fazer. Era uma coisa que eu era muito relutante em fazer terapia. Achava que era bobagem, achava que bastava as minhas conversas com Deus. Mas eu passei por momentos muito difíceis esse ano passado. Eu tenho uma medida cautelar de afastamento de uma moradora de 200 metros. E ela também tem a proibição de falar o meu nome nas redes sociais e proferir, ela é um crime de stalking, né? Então a medida cautelar já tem quase um ano, né? Foi renovada, o Ministério Público me ouviu, delegacia me ouviu, a Polícia Civil me ouviu e o juiz deferiu, então me abalou muito. Sabe o que é legal você falar isso? E a gente vê, né? Você passa realmente uma pessoa segura, forte, né, Marcelo, que está aí empoderada. Tô impressionado, tô realmente bem bacana. E numa conversa que a gente teve com o Carpá, no primeiro episódio que a gente fez, né, Marcelo? Ele falou do burnout que ele teve, né, uma depressão que ele ficou, Sim, ele ficou bem mal. 3 semanas dentro do quarto e tal. Então, assim, vocês passam pra gente, e é bom as outras pessoas enxergarem isso também. Quem te vê, se fizermos cortes aqui, ver você falando, fala, essa pessoa não tem nada. Essa pessoa não tem nada, essa pessoa é, né? Nossa, vida perfeita. E você abre uma situação dessa de que você buscou uma terapia, apesar de... Então, isso é muito bacana, sabe? Mostra que você também é humana. Claro. Como qualquer ser humano. Sofro, choro, perco sono. Tem as tuas fragilidades e claro tal, que né? tenho. Muito bacana isso. Fica pensando assim, poxa, olha que síndica maravilhosa, que advogada maravilhosa. E nossa, a vida é perfeita. Poxa, por que eu tô errando? Porque comigo, sabe? Eu tenho uma moradora Verdade. que me persegue. E aí quando você vê que, poxa, ela também tem uma moradora que persegue ela, também passou por uma situação dessa. Então, é coisa do ser humano mesmo, é ser humano. Realmente, né? Achei muito legal isso que você falou, porque realmente todo mundo tem as suas dores, né? Cabe cada um saber o que vai fazer com ela. Quando eu era mais nova, como eu disse, eu fui criada pela minha tia. Eu saí de casa com 5 anos de idade. Eu fiz a minha mochila e saí de casa. 5 anos? 5 anos. E fui morar com a minha tia, que morava na casa da frente. E isso te dá muita força, né? E por anos, afinco ali, por volta de 12, 13 anos de idade, você vai ficando mais mocinha, vai tentando entender algumas coisas. Eu tinha aquela tristeza de que, mas por que é? Por que será que eu fui abandonada, ou eu que fui embora, meus pais se separaram, aquela coisa toda. E eu tive uma terapeuta que a minha tia chamou na época e me atendeu, e ela pegou e disse uma coisa muito séria para mim, e eu levo muito a sério isso, e até hoje eu me lembro. Ela disse assim, Tárcia, olha só, tu tens uma folha em branco para escrever a tua vida. Tu tens todo o direito de ficar chorando, lamentando as coisas que tu acha que não foram perfeitas, que por vezes a gente não sabe o que diz, mas Deus sabe o que faz. Sempre digo isso. Ou você vai escrever uma nova história, livre de tudo, com os teus direitos que tu tens, de ser feliz, né, de ser próspera, disso, daquilo. E aquilo marcou tanto para mim
que eu resolvi... Qual a idade você tinha? Eu tinha, nessa época dessa terapia, eu tinha 13 para 14 anos. Muito nova. E aí eu resolvi escrever a minha história. Independente das páginas, por vezes, manchadas que ela tem, e que todo mundo tem, né? Mas eu resolvi escrever uma história. Essa aí eu sempre, quando me pego, e esse ano que passei essa situação com esse stalking, eu sempre que me pego pensando nisso, eu disse assim, eu não vou deixar ninguém escrever no meu livro. Quem escreve no meu livro sou eu. Eu não vou dizer, não vou deixar que essas pessoas digam o que eu sou. Eu sei quem eu sou. E eu vou reforçar isso cada vez mais na minha vida. Então, é isso que te traz força, né? Eu acho que isso que te ajuda a ficar de pé. Né? Que por vezes não é fácil mesmo. Mas a gente lava a cara e vamos lá. Eu sempre digo, vamos lavar o rosto, passar uma maquiagem, tá todo mundo bonita, tá todo mundo com saúde, vamos trabalhar. É isso aí. Esse é meu lema. Tô impressionado. Adorei também. Tô impressionado. Engraçado que eu conheci a Tássia em alguns vídeos da rede social, né? E não esperava esse momento aqui dela de esclarecer isso pra gente que vai tocar todo mundo que escutar, né? Eu, pelo menos, fiquei emocionado aqui. Que bom, fico Vi feliz. também que você ficou emocionado. Bastante, teu olho não tem como não, né? Teu olho tá, né, tá com um pouco de brilho, né? O brilho de lágrima. Mas, assim, bacana é que a gente está escrevendo mesmo e não pode... A vida é dia após dia, né? É, isso aí. E agradecer, né? Bem bacana. E fala lá de Florianópolis, que eu adoro Florianópolis. Florianópolis está cada vez mais linda, né? Eu sempre digo, Floripa é uma cidade linda. Eu acho muito organizado, né? Assim, pelo menos a gente como turista, a impressão que eu tive quando foi lá foi de uma organização, assim, achei tudo muito... Sim. Não, a cidade realmente é muito bonita, é uma cidade que cada vez está crescendo muito. O governo de lá, o governo de Santa Catarina, tem demonstrado bons resultados, né? O governo da Prefeitura Municipal também, bons resultados. Nós temos praias maravilhosas, o que eu vou dizer? Tem o trânsito que é chato, mas é uma ilha, né? Não dá para ser diferente. No ramo imobiliário tem empreendimentos maravilhosos, tem construtoras muito boas lá, e os condomínios que estão indo para lá são AAA, assim, altíssimo padrão, né? Então, desde a beira do mar ali em Jurerê Internacional, que tem uma orla muito bonita também, Praia Brava. A própria Beira-Mar está se resgatando muito a parte histórica da Beira-Mar, então tem muito prédio que está sendo construído ali, com uma arquitetura moderna misturada com aquela parte histórica da cidade, que é muito bonita. É uma cidade muito próspera, graças a Deus. Também tem Balneário Camboriú, que é ali perto, né, que chamam carinhosamente de Dubai brasileira, que tem os arranha-céus da FG, de outros empreendimentos, mas é um mercado próspero, assim. Agora você saiu de Porto Alegre e foi para Florianópolis. Como é que foi essa tua transição? Eu sou natural de Cachoeira do Sul, interior do Rio Grande do Sul. E aí morei em Porto Alegre, e de Porto Alegre eu fui para Florianópolis. Já formada? Já formada. Já formada. Foi mais buscar o profissional mesmo. Mais para buscar o profissional. Trabalhei 5 anos no Ministério Público. Também escolheu bem, né? Não Escolhi é só bem. profissional também não, Porto Alegre para Florianópolis, né? Nada contra, eu adoro Porto Alegre, mas nem se compara, né? Não tem como. Amanhã você vai prometer que você vai fazer uma coisa para mim? O quê? Nossa, primeiro você tem que prometer. Prometo. Mas você vai prometer? Prometo. Você vai fazer um podcast amanhã dentro de uma salinha com rádio aqui em cima, com microfone, ficar aí você tem que virar, pô, Nil, fiz ontem um podcast. Poxa, fiz um podcast na fazenda ontem. No lago, sentado no vinho, dando risada. Você vai fazer lá, não vou fazer, aí você tem, entendeu? Ai, tadinho, depois ficava de mal comigo ele. Tá. Não, dá uma cutucadinha de leve nele. Não precisa agredi-lo tanto, não. Mas pode deixar, então. Dá uma cutucadinha só de leve. Tá, pode deixar. Ele falou que tem que mudar o estilo dele agora, depois que ele viu que esse é o mas terceiro. Mas assim a gente fica mais solto, mais né? à vontade, né? Társila, então, para encerrar aqui nosso papo, que está sendo maravilhoso, eu ficaria aqui ainda muito mais horas, mas eu queria saber se você tem algum caso inusitado em algum condomínio que você possa compartilhar com a gente aqui hoje. Tenho vários, né? Mas assim, me ocorre no momento, foi um caso bastante engraçado, que aí levanta sempre um alerta para o síndico com relação às imagens de segurança. Uma determinada moradora havia viajado e ela voltou e pediu as imagens para o síndico.
No que o síndico forneceu as imagens certeiras, aqueles critérios, aquelas cautelas todas da Lei Geral de Proteção de Dados, ou do porquê está pedindo as imagens, porque geralmente a gente só fornece as imagens mediante um boletim de ocorrência, aquela coisa toda, ele separou lá, nem deve ter visto as imagens, separou e passou para ela. Ocorre que o marido estava com a amante indo para a casa delas. Resumo da ópera: separação e divórcio às custas do condomínio, porque ele fez o condomínio pagar o advogado por causa do divórcio, porque a culpa foi do condomínio, não foi dele. Ele forneceu. Graças a Deus não era eu a síndica, eu era assessora jurídica desse condomínio. E eu havia orientado, disse, gente, quando vocês acontecem um negócio desse, por favor, peçam BO, olhem essas imagens para ver se não tem, porque por vezes não está aparecendo só o João e a Maria, está aparecendo mais, não sei mais quem. Gente, foi um rolo, o condomínio teve que arcar com as custas do advogado dele para divórcio. E acabaram se separando, né? Fazer o quê? E o condomínio entrou no imbróglio também. O condomínio entrou no imbróglio, porque teve que pagar também. Então, assim, é o tipo da coisa que falta um tato, um feeling, né? Tanto agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, os síndicos têm que tomarem mais cuidado ainda com relação a isso. Mas no dia a dia geral, né, gente, tem cada coisa que a gente só vê que acontece em condomínio. Marcelo, eu adorei. Eu também, vai lá. Chegamos ao fim, né, do nosso programa, mas foi excelente, me surpreendeu. Foi maravilhoso. Muito, eu adorei te conhecer, foi um prazer enorme. Obrigada. Muito obrigada por ter participado com a gente. Sem dúvidas, foi um episódio fantástico, né? Marcante. Aquilo que às vezes eu falo, né? Que a gente subiu sempre a régua, né? Agora tá difícil subir a régua depois da taça. Se a gente manter a régua, já tá bom demais. Então, obrigada, aqui eu faço aí das minhas palavras o que a Marcela acabou de falar. Te agradecer muito, tá? De você estar aqui com a gente, fazendo esse programa. Tenho certeza que amanhã, que vai ser lá a tua palestra, não vou nem falar muito, eu tenho certeza que você vai ensinar muito, dar show lá para todo mundo, tá? E a Escola de Síndico agradece muito você por ter confiado, acreditado no projeto e hoje está aqui em Juiz de Fora, acreditando no que a gente aqui está querendo fazer com a cidade, né? Trazer pessoas como você para trazer conhecimento aí para o nosso mercado, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado, tá? Obrigada.